Legal, bom, na última aula a gente então organizou o nosso layout, né? A gente finalmente conseguiu entender como que essa grid vai se encaixando e tal, que é basicamente a gente vai organizando item por item, tá? E falando de onde até onde ele vai dentro da nossa grid, né? De qual coluna até qual coluna ele vai e de qual row até qual row ele vai, beleza? Bom, nessa aula aqui, agora, a gente vai começar a entender um pouquinho dos ajustes finos, digamos assim, tá? Das propriedades que o CSS Grid dá pra gente, que são até um pouco similares às propriedades do Flexbox, tal, pra gente mexer algumas coisinhas aqui. E eu vou te mostrar na prática, tá? Na última aula, a nossa janela estava encurtada, assim, né, tal, eu tinha feito desse jeito aqui pra gente conseguir enxergar, enquanto eu editava, vocês conseguissem visualizar aí, né, tal, as modificações em tempo real, digamos assim. E aí, como a gente tinha esse texto aqui, ele estava então fazendo a nossa grid esticar verticalmente e dar a impressão que estava ocupando 100% da altura, mas não estava. Se a gente voltar aqui, a gente vê que ele está ocupando simplesmente a altura do conteúdo aqui, do texto, beleza? E agora a gente vai começar então a entender como que a gente faz a grid ocupar 100% da altura e outras coisas mais, como a gente alinha elementos dentro e tudo mais. Para começar a te dar esses exemplos, é o seguinte, eu vou aqui no meu arquivo, tá? Aqui no meu index, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou tirar esse padding 32 do meu header 1, tá? Que é a nossa primeira caixa branca lá. E quando eu faço isso, automaticamente ele... Bom, aqui ele continuou com essa altura, porque é o seguinte, ele está acompanhando a altura desse outro elemento aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou lá no meu header 1, no CSS, e vou definir uma altura arbitrária aqui para ele agora. Então eu tirei o padding, né? Se a gente inspecionar aqui agora, ó, ele não tem padding algum. Eu estou no Chrome aqui de novo, não tem problema se você continuar aí no Firefox, tá? Eu tirei aqui o padding, então ele não tem mais nada. Mas ele continua ocupando essa altura porque a row tem essa altura, né? Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou lá nesse elemento e vou falar assim que eu quero, sei lá, um height de 30 pixels, beleza? E é isso que acontece, tá? Ele fica dentro da nossa row aqui, né? A gente tem essa primeira row, então, só que ele fica com o elemento, né? Com 30 pixels. Então a row tem uma altura X, mas o elemento tem outra altura dentro dela. E o que a gente consegue fazer agora é o seguinte, se a gente ver aqui no nosso Page Wrapper, tá? Eu posso falar aqui para o meu Page Wrapper, por exemplo, que eu quero, e é uma propriedade nova agora, né? Eu quero align items, é a mesma propriedade que a gente usa para o Flexbox, mesmo nome, né? E aí eu vou falar que eu quero que os meus itens fiquem alinhados ao end, ao bottom, né? A parte de baixo, digamos assim. E aí aqui é diferente, a gente não coloca flex end, a gente coloca só end, beleza? Vou salvar. E aí, já atualizou aqui, e olha o que aconteceu agora, tá? Lembra que antes os nossos elementos estavam ocupando a altura total da row? Quando eu coloco uma propriedade de flex ali, flex end ou flex start, tá? Ele vai fazer o seguinte, deixa eu mudar um pouco. Eu vou mudar temporariamente, eu vou colocar uma borda em todos os elementos que tem... deixa eu ver como que eu vou fazer isso. Eu vou colocar uma borda em tudo aqui, tá? Só pra gente poder enxergar aqui melhor. Border 1 pixel solid. Que cor que eu coloco? Green, vai. Yellow green. Beleza, só pra gente conseguir enxergar ali onde que começa cada coisa e termina. Olha só. Então, aqui dentro é a nossa grid, né? O nosso page wrapper, tal. Essa de fora aqui é o próprio elemento do body, se não me engano, tá? Eu não tenho certeza. Mas enfim, o que interessa pra gente é o seguinte, ó. Cada elemento aqui agora, olha só onde que foi parar, tá? E se eu inspecionar aqui agora, a gente vai conseguir ver as grids. Talvez é melhor eu ver... aqui deu pra ver já. Deu pra ver ali onde tá cada grid? Então, cada grid e cada coluna, né? Cada row e cada coluna, elas ainda estão com os mesmos tamanhos que elas estavam antes, mas os elementos agora, eles ficaram com esse tamanho aqui único, digamos assim, ou gerado arbitrariamente aqui, né? Na altura, né? Dentro de cada elemento, né? Dentro de cada coluna, ou tanto que a gente pediu para ele ocupar, e ao end, tá? Ou seja, a parte de baixo, porque a gente pediu
para o Align Items. Tem uma outra propriedade que é o Justify Items, tá? E aí, se eu aplico o Justify Items, aí ele vai afetar no outro eixo, tá? No eixo X, então é perpendicular. O Align Items afeta em cima, ou embaixo, ou no centro, verticalmente. E o Justify Items é para a esquerda ou para a direita, tal. Então, se eu colocar, por exemplo, Justify Items and também, e já salvei, olha o que aconteceu agora. Eles perderam aquela largura total que eles tinham. Então, esse quadradinho aqui, ó, ele foi pro end, tanto no vertical quanto no horizontal. Olha lá, quando eu mostro a grid, beleza? Deixa eu abrir com o Firefox aqui, que eu acho que vai ficar um pouco melhor de visualizar isso, tá? Vamos ver aqui. Bom, deixa eu clicar aqui. Isso, era aqui que eu tinha que clicar. Bom, então assim, de uma forma ou de outra a gente consegue enxergar aqui, então, que o nosso elemento ele foi pro end, tanto no eixo vertical quanto no horizontal, ou seja, o Align Items End e o Justify Items End, tá? Dentro do próprio pedaço, digamos assim, que gerou aqui para ele dentro da row e da column, beleza? Então é assim que a gente controla os nossos elementos aqui. Ah, Brunão, eu queria que esses elementos ocupassem alturas e larguras diferentes e eu vou fazer uma coisa aqui para você entender um pouquinho melhor, tá? Olha só, eu vou colocar center, tá? E vou colocar center nesse aqui também. Vou salvar. E aí agora tá tudo alinhado pelo centro, tá? Então esse cara aqui que tá aqui, ó, dentro dessas duas, né, que seria o nosso banner, ele tá alinhado pelo centro. O que é importante pra gente entender aqui é o seguinte, por que eles estão com esse tamanho? Por que eles não estão mais ocupando a largura total e a altura total? Porque quando a gente alinha eles, aí eles perdem essa referência do stretch, tá? A gente tem uma propriedade chamada stretch aqui, ó, que é o esticar, tá? Traduzindo. Se a gente colocar o stretch, que é o, se não me engano, é o padrão, né? E voltar lá, aí tá, beleza? Então, quando a gente tira do padrão ou tira do stretch, eles passam a ser o tamanho original deles, tá? E o que eu chamo de tamanho original? É o padding 32. A gente está colocando um padding de 32 pixels em cada um. Eu voltei aqui center, tá? Então eles voltaram a ficar centralizados. E se eu inspecionar cada um desses caras aqui, eles vão ter 64. Aqui tá 66 por 66 porque eu coloquei a borda. Deixa eu tirar essa borda verde de novo, que não tá precisando mais dela, tá? Então eles vão ter 64 por 64, olha lá. Porque é o padding em cima, embaixo, esquerda e direita de 32, né? E aí, o que a gente pode fazer se a gente quiser? No nosso caso aqui não precisa, tá? A gente vai usar o stretch mesmo porque ele corresponde ao que a gente quer visualmente. Mas o que a gente pode fazer aqui, por exemplo, vamos supor que a gente quer alinhar um pouco diferente aqui os elementos, tal, né? A gente pode fazer da seguinte maneira, a gente pode vir direto no próprio elemento, assim como eu coloquei um height 30 aqui, e aí o nosso elemento ficou com a altura de 30 aqui. Inclusive, por que ele não está aparecendo aqui? Ele tá sim. É só porque ele tá sem header 1, background white. Por algum motivo ele não está aparecendo lá. Mas ele está lá. Ele só está com uma altura, com uma largura de 0. É porque eu já tirei o padding dele, inclusive. Se eu remover o padding de todos eles, eles vão sumir, porque o que está dando altura e largura para eles é o padding. Então no nosso caso aqui eu dei um height e agora eu posso colocar uma largura de 100%. E ele vai aparecer aqui com 100%. E aí a gente pode então mexer nesses elementos individualmente. Eu posso vir no header 2, por exemplo, que é esse amarelo aqui, e eu posso falar que ele vai ter uma largura de 200 pixels, sei lá, 200 é muito, vamos colocar 75 pixels, vai. E a altura eu não vou alterar não, vou deixar a mesma altura de 32 que está sendo gerada pelo padding, tá? Mas eu vou colocar um border radius, sei lá, só para exemplificar aqui, tá? De 50%, 50% vai ficar estranho, vamos colocar, vai, 32 pixels mesmo, 16 pixels. Só para eu exemplificar. E aí o nosso elemento aqui, ele fica com o que a gente pediu. Ele se formata. Legal? Agora, a gente pode fazer uma coisa similar ao que a gente faz no Flexbox também, que é alinhar esse elemento individualmente. Eu vou tirar esse border radius aqui, que eu só usei para exemplificar mesmo, tal. E eu vou fazer o seguinte. Esse aqui que seria o banner, que é esse cara aqui, ó. Eu vou falar o seguinte. Align self. E aí eu quero que ele
se alinha, né? Então ele vai alinhar no eixo vertical, né? Start. E aí ele foi para cima. Dá pra gente perceber que ele foi para cima. Não deu para visualizar porque ele já atualizou automático. Mas se eu colocar, se eu inspecionar aqui, deixa eu ligar aqui a nossa grid. Olha lá, ele tá colado aqui em cima, beleza? O que mais que a gente pode falar aqui sobre alinhamentos, então? Do mesmo jeito que a gente tem o Align Self, a gente tem o Justify Self. E aí o Justify Self, vou fazer no mesmo, cara, no banner aqui, tá? Justify Self. E aí o Justify Self ele vai alinhar no outro eixo. Então eu posso falar Start também e ele vai para a esquerda, né? Start. Salvei. E aí ele veio aqui para a esquerda. Então ele alinhou o Align Self ao topo aqui e o Justify Self à esquerda aqui, tá? Então esse seria o Start e Start. Legal? Bom, espero que não tenha ficado muito confuso, tá? Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou simplesmente... eu vou salvar esse arquivo aqui e deixar disponível na aula, desse jeito aqui que eu tô terminando a aula, tá? Mas na outra aula, eu vou remover essas modificações aqui que eu fiz só para te explicar que existem essas propriedades, beleza? E a gente vai usar o stretch aqui só e vai estar meio que pronto, vai voltar a ficar similar ao que a gente quer para o nosso layout, beleza? Bom, então é isso. E aí, na próxima aula, a gente vai cuidar o quê? De fazer o nosso layout ficar 100% na vertical e tal. E vai começar também a inserir os elementos, tá? De layout. Belezinha? Então é isso. Esse foi o Align Self, Justify Self, Align Items, Justify Items. E eu te vejo na próxima aula.